Hoje eu tô aqui para falar sobre um livro diferente, um livro especial. Primeiro porque é uma peça de teatro de ficção científica, lançada ainda no início do século passado, e o mais legal de tudo é porque foi o primeiro livro a criar e utilizar o termo robô, que hoje é amplamente conhecido e utilizado. Eu estou falando de A Fábrica de Robôs, do Karel Čapek. O Karel Čapek foi um grande escritor tcheco do século passado. Ele foi romancista, dramaturgo, ensaísta e jornalista. E ele teve uma carreira muito difundida, tanto em seu país como fora dele. E disse que ele só não ganhou o Prêmio Nobel de Literatura devido ao seu posicionamento forte e ferrenho contra os nazistas. E naquela época a pressão era muito grande, perto então das duas grandes guerras. Então ele não foi conhecido somente pelos seus livros, mas pela sua posição, e toda a sua família cultivava essa posição. Ele acabou morrendo antes de seu país ser invadido pelos nazistas, de pneumonia, e o seu irmão foi parar num campo de concentração, aonde foi morto. Então é um autor que tem uma história bastante forte, e essa força se reflete na sua obra, principalmente aqui, nessa peça de teatro traduzida direto do tcheco pela Vera Machak, que é A Fábrica de Robôs. O livro é interessante porque ele traz algumas preocupações que outros grandes autores da ficção científica traziam, que é esse medo de o nosso futuro ser dominado por um regime totalitário, assim como Aldous Huxley em Admirável Mundo Novo e o George Orwell em 1984 também temiam. Só que aqui esse regime totalitário vai ser um pouquinho diferente. Ele não vai vir dos humanos, mas sim dos robôs. E o que são esses robôs? Robô foi uma palavra criada pelo Karel Čapek, ou como ele fala, pelo irmão dele. E é uma palavra que tem uma ligação etimológica lá com o eslavo eclesiástico, que quer dizer escravo, ou trabalho muito forçado, um trabalho extenuante. Então, os robôs são essas máquinas criadas para substituir o trabalho forçado do homem através da criação de uma grande mente nessa fábrica de robôs, a RUR. Então, esses robôs começam a ser produzidos e difundidos numa fábrica totalmente composta e chefiada por uma liderança de homens, desde o mandante, o engenheiro, o pesquisador, o médico e tudo. Então, como esses robôs foram criados? A gente tem uma grande mente por trás disso. Na verdade, ele era, pode-se dizer, um cientista maluco, e ele queria criar, na verdade, seres humanos. Só que alguém, um engenheiro, viu algo comercial nessa ideia e falou, não, a gente pode criar robôs, esses seres mecanizados, para substituir o trabalho forçado do homem. E foi uma ideia que deu certo. Os robôs começaram a ser vendidos, comercializados e atingiram todo mundo. A peça começa quando uma ativista, a Helena, vai para essa fábrica de robôs para tentar impedir a sua comercialização, justamente porque ela não via essa produção de robôs com bons olhos. Não vai ser spoiler se eu dizer que as coisas daí para frente não vão dar muito certo para a história e tudo tende a ser muito ruim até o final do livro. Interessante porque ele busca tratar dessas ideias de dominação, que diferentemente, por exemplo, de Admirável Mundo Novo, no qual o ser humano ele passou a ser fabricado por um processo mecanizado, aqui o próprio homem substitui o seu trabalho forçado não por outros seres humanos, mas por máquinas para fazer isso. E a ideia seria a seguinte: todo o trabalho mecanizado seria produzido por esses robôs em larga escala e chegaria a um ponto que as coisas se tornariam tão baratas e tudo seria feito pelos robôs que o homem só precisaria ser feliz, descansar e relaxar. Só que a realidade não se torna tão bonita assim. A peça é bem fluida, levanta questionamentos interessantes, e assim como quase todas as obras de ficção científica, o tema da religião está bem no meio, e o Karel Čapek ele gosta de brincar muito com o tema religioso, coloca citações bíblicas no meio do texto, coloca personagens religiosos contra personagens não religiosos, e isso para gerar um debate acerca desse tema, justamente porque a gente está tratando de uma criação do homem. E os autores, quando tratam desse tema, gostam muito de brincar isso com a ideia da criação do universo e de nós homens por Deus. É claro que isso gera alguns questionamentos interessantes e alguns pontos de vista que podem ser debatidos, e isso é que é o legal do livro.
Se eu falei romance, me desculpa, é apenas a empolgação, mas lembre-se que é uma peça de teatro. A peça, ela tem os seus pontos fracos, sim. O primeiro ponto fraco, eu diria que, não sei se por tratar de uma peça do século XX, a única mulher, as únicas duas mulheres dessa peça são colocadas em situações totalmente desprezadas. Primeiro que a mulher é sempre vista como muito fraca, as ideias não são para ela não teria capacidade de entender esses assuntos, apesar de que ela entra na peça como uma ativista e depois ela é renegada a nada. Outra coisa que eu também não gosto é que eles colocam as ações ruins para serem feitas pela mulher. Então essa imposição dos homens sobre a mulher acaba tornando o romance um pouco desanimador nesse aspecto. Entretanto, é uma peça fluida, é uma peça que você lê rapidamente, e o objetivo é esse, né? Ler rápido, porque se você visse a peça, você não demoraria mais do que 2 horas, se fosse uma montagem um pouco mais demorada. E é claro que a montagem em si ela demanda mais tempo, porque tem troca de cenários, encenações dos autores, e isso acaba diminuindo o seu tempo de leitura. Então é uma peça que eu indico justamente por ser um marco da ficção científica e por trazer questionamentos que outras grandes obras de ficção também trazem. É uma peça bastante legal, a tradução do tcheco e as notas e a introdução valem muito a pena, e essa coleçãozinha de bolso da Edra é bastante interessante porque ela traz algumas obras que não saem em catálogo de outras editoras. Então é bastante legal você conhecê-los. Então é isso, é uma peça bastante interessante e o mais legal de que além de ser um marco da ficção científica, ela também está num formato diferente, que é um formato de peça teatral que as pessoas não estão acostumadas a ler ou mesmo a assistir. Então é algo que vale super a pena porque é uma leitura rápida e com conteúdo bastante interessante. Então é isso, continue acompanhando o nosso especial de ficção científica com a indicação de livros sensacionais e com debates incríveis sobre a humanidade e nossa evolução. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o que você está achando, se você tem indicação de outras obras de ficção científica, e não deixe de compartilhar, se inscrever no nosso canal e curtir o vídeo. É isso, até mais!